Nós voltamos para a nossa segunda videoaula e nós vamos hoje fazer a correção dos exercícios que eu havia deixado para vocês na aula anterior. Nós estamos aí, lembrando, no módulo 4, tá? A influência do relevo e na organização da sociedade brasileira. Como a sociedade, ela se organiza frente aos obstáculos que o relevo às vezes apresenta, ou aí as vantagens, né, que esse relevo acaba proporcionando aí para a ocupação humana. Bom, eu havia deixado para vocês realizar os exercícios da página 356 até a página 358. Começando lá na página 356, tem a primeira pergunta. As estruturas geológicas compostas de uma grande variedade de rochas contam a história da evolução do planeta. Considerando as estruturas geológicas encontradas no Brasil, por que dizemos que o relevo do Brasil é antigo? Bom, pessoal, nós sabemos que a maioria do relevo brasileiro ele é constituído ou por bacias sedimentares ou por escudos cristalinos, tá? Que se formaram há milhões de anos. Assim, sabemos que o relevo acidentado do Brasil foi muito desgastado pela erosão ao longo do tempo. Devido a não ter o movimento das placas tectônicas, esse relevo ele sofre somente a intempérie aí dos agentes externos, que seriam a água das chuvas, os ventos, o sol, tá? Tudo isso contribui para que esse relevo seja um relevo antigo e desgastado. 2. De que maneira os fatores naturais do relevo podem dificultar ou facilitar as atividades humanas? Cite exemplos, foi o que eu acabei de falar, né? Quando o relevo é plano, a construção de estradas e cidades e o desenvolvimento de atividades agropecuárias são muito mais fáceis. Ao passo que em relevos acidentados, há alguns obstáculos para a agricultura, por exemplo, que requer técnicas de plantio nas encostas, as chamadas curvas de nível. Então, é óbvio que se o ser humano ele puder ocupar as áreas mais planas, as áreas de planície, ele vai fazer essa opção. Mas se ele não possui, né, terras suficientes, ele tem que se adaptar. É o caso, por exemplo, do Japão, que possui ali um relevo muito acidentado, onde apenas 20% do seu território é composto de planícies. A maioria, 80%, é composto de planaltos. Então, eles têm que se adaptar, eles têm que plantar com curva de nível e tem que haver todo o uso de uma tecnologia e uma adaptação. 3. Como se formam as planícies, né? As planícies são formadas por depósitos de sedimentos originados das áreas mais elevadas. Então, quando há aí a ação dos agentes externos, principalmente a chuva, né, ocorre aí esse transporte de sedimentos, onde saem ali pedaços, né, microfragmentos aí de sedimentos dessas montanhas, desses planaltos, e eles tendem a correr aí para as partes mais baixas do relevo, formando-se assim as planícies. Planaltos são terrenos regulares, dos quais a erosão supera a deposição de sedimentos. Os rios que correm nas áreas de planalto são usados para qual finalidade principal? Pessoal, os rios de planalto são os rios que têm cachoeiras, tá? Que tem corredeiras. Esses rios, eles são utilizados principalmente para produção de hidrelétrica, produção de energia elétrica. Por exemplo, o Rio Paraná é um rio de planalto, né? Tem umas partes de planície, mas eles acabaram que adaptando aí. Então, os rios de planalto, eles são excelentes aí para geração de energia. Por quê? Porque essas águas, elas precisam ter forças para poder movimentar essas turbinas dentro dessas usinas hidrelétricas, tá? Então, ele fala, pois suas águas descem das encostas com forças e velocidade necessária para a movimentação das turbinas. Aqui nós temos, né, na página 356, aplicando o conhecimento. Observe a ilustração abaixo e identifique as grandes unidades de relevo do Brasil. Depois escrevam nos espaços correspondentes o nome de cada uma delas. Pessoal, no Brasil nós temos 3 grandes unidades de relevo. Como nós vimos lá na classificação de Jurandir Ross, elas se dividem em planalto, planície e depressões. Então vocês têm que ter em mente que o relevo brasileiro ele comporta esses 3 tipos, tá, de relevo. Nós temos aqui, ó, áreas de planalto, que são áreas mais elevadas. Depressão, que são áreas mais baixas, olhem bem, mais baixas que o seu entorno, e a planície, que são áreas mais planas. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue identificar bem legal aí como que tá, né, como que é cada uma dessas formas de relevo. Na página 357, nós temos lá, né, observe a seguir 2 mapas diferentes do relevo do Brasil e responda a questão 2. Nós temos aqui a primeira classificação, né, que foi de Haroldo de Azevedo, onde ele dividia aí o Brasil em planaltos e em planícies.
havia aí um grande planalto central, né, um planalto meridional, e aí a planície da Amazônia, a planície do Pantanal e a planície do Pampa. O outro mapa, pessoal, ele traz pra gente a classificação segundo Aziz, né, Absaber. Essa classificação é um pouco diferente, né? Ele tem ali um grande planalto também, mas ele já coloca aqui, ó, serras do leste e sudeste, essas bacias e terras costeiras. Aí ele pede, cite exemplos de formas de relevo presentes no mapa de Aziz que não foram identificadas no mapa de Haroldo de Azevedo. Muito fácil, né, pessoal? O planalto aqui, ó, do Maranhão, Piauí, né? O planalto nordestino, o planalto uruguaiano, sul-rio-grandense, serras e planaltos do leste, do sudeste, tá? Então, aí a gente vê aqui terras baixas da Amazônia e terras baixas costeiras, tá? Então, essas classificações, elas são classificações mais novas, porque Aziz, ele foi aí um discípulo de Haroldo de Azevedo que veio com a primeira classificação do relevo brasileiro. Logo após nós tivemos Aziz e por último nós tivemos Jurandir aí, que traz separado em planaltos, planícies e depressões. Bom, aí nós temos o outro mapa aqui, ele pergunta qual é a forma de relevo indicado no mapa de Jurandir Ross que não aparece nos mapas anteriores. Muito fácil, né? As depressões. Porque os planaltos e as planícies, elas estão tanto no mapa de Haroldo de Azevedo quanto no mapa de Aziz. Mas elas não estão presentes aqui, elas não estavam presentes nos outros mapas, as depressões. E nós vimos aqui no mapa de Jurandir Ross que eles têm, tá? Quais mudanças podemos perceber na planície amazônica quando comparamos o mapa de Jurandir Ross com os outros, né? Qual é a diferença, que é a principal diferença? No mapa de Jurandir Ross ficou mais estreita, acompanhando as margens do rio Amazonas e de seus afluentes. As baixas foram classificadas como depressões. A classificação de Jurandir Ross, mais atual, né, como eu disse para vocês, é a classificação mais nova, é, portanto, mais adotada usualmente. Modifica os critérios para distinção de formas e apresenta mais uma feição, as depressões. A nova versão representa mais erosão do que sedimentação e menor altitude em relação às áreas ao seu redor. Então, a grande diferença, pessoal, de Jurandir Ross para Aziz, né, e para o Haroldo de Azevedo é que ele incluiu aí as depressões que existem no nosso território. Página 358. Observe as fotografias a seguir. Nós temos aqui várias fotografias, né? Todas elas mostrando ali paisagens litorâneas, paisagens costeiras. Marque a opção que indica a sequência correta das faixas litorâneas do Brasil representadas nas imagens. Aqui nós temos o litoral norte, tá? B, o litoral leste e C, o litoral sul. Era para vocês estarem fazendo uma classificação aí, devido aí a essa abundância, né, dessa grande extensão do nosso território brasileiro. Nós temos praias aí de norte a sul do nosso país. A2. Sobre a forma de relevo litorâneo representado na imagem a seguir, marque a opção correta. É a B, pessoal, isso aqui se chama restinga, tá? É uma faixa de sedimentos que vão se acumulando aí pela ação dos ventos, das ondas e que se forma paralelamente ao litoral. Então isso daqui, quando vocês virem essa imagem, se vocês olharem aqui, nós temos, né, o litoral e ela se forma aqui formando a restinga. Essa forma de paisagem é chamada de restinga. 358. Observe a imagem abaixo onde se vê o rio Amazonas. Tinha uma imagem lá, eu não coloquei aqui para vocês, mas vocês têm na apostila. Depois escolha a alternativa incorreta. Pessoal, eu gosto de sempre estar frisando para vocês prestarem muita atenção. Então tem questões aí que às vezes ela não solicita a resposta correta, mas sim a resposta incorreta. Aí ele fala, a incorreta é a letra C, essa bacia hidrográfica está situada em uma área de planalto, onde predomina o processo de erosão nas encostas. Então a gente acaba verificando ali uma área um pouco mais alta, que ocorre um processo de erosão, que esses sedimentos são levados aí para as planícies. Pessoal, por hoje, tá? Nós terminamos. Na próxima aula eu vou voltar com vocês já adentrando aí o módulo 5, trazendo aí outro conteúdo, aplicando alguns exercícios, para depois nós fazermos aí a correção desses exercícios. Não deixem de fazer, tá? Todos os exercícios que eu estou deixando para vocês, não deixem de fazer essas correções, eu vou deixar alguns exercícios lá no plural também, tá? E não deixe de fazer. Um beijo e até a próxima.